Muito bem, hoje nós vamos olhar no P5.js alguns comandos que nós vamos utilizar muito daqui para frente. Então eu vou apresentar de forma breve os comandos mais comuns de desenho de gráfico que se usa no Canvas normal e que a P5.js facilitou a utilização para nós. Vem comigo. Então vamos para o código aqui, ó. Então eu já deixei separadinho aqui alguns comandos que são os que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos ver de forma breve, porque depois nós vamos utilizar esses comandos várias vezes, então vocês vão se acostumando com ele. Enquanto isso, você deixa o like, se inscreve no canal, liga o sininho, compartilha, que é para poder o vídeo ganhar relevância e a gente poder continuar fazendo. Muito bem. Então lembrando, estamos aqui no editor do P5.js, né? Eu já criei aqui o Canvas com 600 por 600 para dar um quadrinho legal e coloquei o background com 100, que é essa cor cinza aqui que eu acho que vai ficar legal para a gente visualizar. Primeiro comando muito comum que a gente vai utilizar aqui é o point. Point, o que o point faz? Desenha um ponto na tela, no Canvas. Então, vou ligar ele aqui, ó. Point, ih rapaz, cadê o point? Não deu para ver. Por que não deu para ver? Porque ou ele está com a mesma cor do fundo, ou ele está muito pequenininho, alguma coisa não deu para ver. Vamos fazer o seguinte, eu vou setar aqui a cor que eu quero que esse ponto seja desenhado. Então tem um comando só para isso. Todos os comandos de desenho, nós vamos ver point, line, rect e elipse. Todos eles têm suas bordas desenhadas de acordo com a cor de stroke. Stroke é pancada, né? É como se dissesse assim, ó, desenha aí. Aí ele vai lá e desenha. Então o stroke, eu vou pegar um stroke aqui, ó. E vou colocar um stroke de 255, que é branco. Vamos ver se vai dar para ver o pontinho, ó. Tá bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, ele tá bem aqui. Então esse stroke de 255 fez o pontinho branco, mas é um pixel só, é difícil de ver. Então quando a gente tem um caso assim, em que você quer desenhar um ponto, mas você quer que ele seja um pontinho um pouquinho mais visível, um pouquinho melhor, você faz ele virar uma bolinha. E como que você faz esse pontinho ficar um pouquinho mais grosso? Você muda o peso do stroke. E aí a gente tem esse comando aqui, ó. Stroke weight, que é o peso do stroke. Eu vou mudar esse peso do stroke para 10. Olha lá. Agora deu para ver, né? Agora acho que dá para ver. Se não deu aí, vou colocar aqui, ó, stroke 100. Opa, aí virou um círculo, né? Mas o fato é que o stroke weight, vou colocar 2 aqui, ó, 2, olha lá, 4, pronto. Então, comandos iniciais, o background a gente viu lá no vídeo anterior. Stroke determina a cor que será usada para os contornos dos desenhos, e no caso aqui para um ponto. Stroke weight determina o peso ou a quantidade de pixels que vão ser usados para o contorno dos desenhos, ou no caso aqui de um ponto. E point desenha um ponto. Lembrando que o sistema de coordenadas do nosso Canvas, eu já expliquei isso em vídeos para trás, mas é bom lembrar aqui, não é igual ao plano cartesiano que a gente aprende na matemática normalmente, que é uma cruz, né? Onde o centro é o 0, 0. O 0 do x e o 0 do y são no centro, cresce para a direita, diminui para a esquerda, cresce para cima, diminui para baixo. No cartesiano do Canvas não é assim. Ele começa no canto esquerdo aqui em cima. Então o x e o y dele, 0, 0, começa aqui. Se eu colocar o point aqui no 0, 0, olha lá onde ele foi. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Então vou colocar ele aqui no 300, que é o meio do nosso Canvas. Está aqui, ó, nosso pontinho. Ok? Então esse foi o comando point. Vamos para o comando line agora. O comando line, como o próprio nome diz, faz uma linha, certo? Uma linha que vai do ponto A ao ponto B, ou XY, X2, Y2. Então aqui ele foi do ponto 10, 10 até o ponto 400, ou melhor, ele foi do ponto 30, 30, esse ponto aqui, 30, 30, até o ponto 360, 360, que é esse aqui. Eu poderia manter ele no mesmo X e descer ele para 360. Fiz uma linha vertical. Ou poderia manter ele no mesmo Y
Então, vou colocar aqui 360, 30. E aí eu fiz aqui uma linha horizontal. Então, esse é o comando line. Depois, pessoal, vocês podem olhar na referência, como nós já falamos anteriormente, da P5.js, os detalhes sobre cada comando desses. Cada comando desse aí, alguns deles têm opções a mais, mas que não vão ser necessários para a gente agora, tá? Então vamos para o retângulo. O retângulo, ele faz um retângulo que, vamos lá, começa nesse ponto XY aqui, ó, então o canto esquerdo dele vai ser aqui, 10, 10. O tamanho horizontal dele, ou a largura dele, vai ser a primeira opção e a altura dele a segunda opção. Deixa eu formatar o código. Pronto. Então, ó, começa no ponto 10, 10 e se estende a 400 pixels para a direita e aqui 400 pixels de altura. Nesse caso, como ele tem mesma altura e mesma largura, eu não precisava da segunda opção aqui, ó. Quando eu quero fazer um quadrado, basta a medida de lado. E ele considera que a altura e largura é a mesma coisa. Agora, se eu quiser fazer com altura e largura diferentes, aí eu posso fazer assim. Certo? Então, esse é o retângulo. No retângulo aqui, a gente tem duas informações importantes de cor que a gente já pode evidenciar. No line já não dá para ver porque o line não tem preenchimento, mas o retângulo tem. O rect, né? O rect tem. O rect ele é regido por duas cores. A cor do stroke, que nós já vimos, que serve tanto para o point quanto para o line. E a cor do preenchimento, que é a cor que a gente determina com o comando fill. Então, vou pegar aqui embaixo o comando fill. E aqui, pessoal, é semelhante ao VS Code. O comando Ctrl mais a barra, ele comenta ou descomenta um código. Então tá, aqui em cima eu disse que o stroke é 255, que é branco. Eu vou fazer aqui o fill, vou fazer 255,0,0, que é vermelho. Ó. Então, o stroke branco com fill vermelho. Ou seja, o contorno é regido aqui pelo stroke e pelo stroke weight, tá vendo? 255 com um peso de 4, poderia ser de 2, ou poderia ser de 12. Assim, né? Vai. Então você tem o stroke weight, que determina então o contorno aqui do nosso retângulo. E o fill, que determina a cor interna. Agora tem algumas variações que você pode usar que é bastante interessante. Por exemplo, eu posso, no caso do retângulo, dizer que eu não quero o contorno. Eu quero só o fill. Então eu faço assim, ó, no stroke. Vou pegar aqui embaixo. Ó. No stroke. Então ele tirou o contorno. No stroke, a partir desse comando no stroke, ele remove o que for de contorno, ele não vai fazer mais. É como se não tivesse cor nenhuma para o stroke. É diferente do stroke 0, por exemplo. O stroke 0 é preto. Ok? Já o no stroke é sem borda. Ok? Assim como, se eu quiser com borda, porém sem preenchimento, eu posso colocar no fill. Não. No fill. A linha está aparecendo lá ainda, né? Está dentro do nosso retângulo. Vou jogar esse retângulo para baixo aqui, ó. Vou colocar 10, 40, 50. Pronto. Então vejam que o no fill, ele não tem preenchimento interno, como se o retângulo desenhasse só a borda. Como não? É isso mesmo, desenhou só a borda. Tá, aqui também é diferente do fill 0. O fill 0 é preenchimento de preto. E o no fill é não preenchimento. É diferente. Ok? E o outro comando que a gente vai usar muito, que é regido pelo stroke e pelo fill, da mesma forma que o retângulo, é o elipse.
Olha o elipse lá. O que o elipse faz? Bom, tá ali, né? Faz uma elipse. Como que funciona? Ele pega aqui, ó, o centro da elipse, está aqui, XY, centro da elipse. E aqui você tem a altura total aqui da elipse. E aqui você tem, ao contrário, né? Aqui você tem a largura total da elipse. E aqui você tem a altura total da elipse. Vamos fazer ela maior um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer com 300 de largura e 200 de altura. Certinho? Se eu quiser que ela seja um círculo, é só omitir o último parâmetro. Tá vendo que legal? Então, fez um círculo. Que é exatamente a mesma coisa se eu usar o comando circle. Aí se eu fizer isso aqui, ó. Aí, é exatamente a mesma coisa. Onde eu passo o x, o y e o diâmetro do círculo. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui. Olha lá. E eles são regidos pelo fill e pelo stroke. Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui no primeiro stroke, no fill, né, que é o que ele está usando agora. Então, vamos deixar para cá. Aqui eu vou colocar stroke 25, 30, 47. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, aquele azul ali. E nesse caso aqui, eu vou deixar esse grande, vou deixar do jeito que está aqui. Vou colocar aqui, ó, fill 29,47,68. Pronto. Sumiu o segundo, essa elipse aqui, ó. Por quê? Porque ela foi feita primeiro e depois por cima dela foi feito o círculo. Então vamos inverter a ordem aqui. Eu vou pegar ela aqui, ó. Vou fazer essa aqui primeiro. Depois eu faço aquela ali. E o pontinho sumiu também porque ele foi desenhado antes. Então, para dar certo, ele tem que inverter. Mas deu para entender aqui a situação, né? Então, só para a gente não ficar um vídeo extenso, nós vimos aqui os comandos. Stroke, que determina a cor da borda. Stroke weight, que determina o peso, o número de pixels a ser utilizados na borda. Vimos o fill, que determina a cor de preenchimento. No fill, sem preenchimento. No stroke, sem borda. Depois nós temos point, faz um ponto. Linha, faz uma linha. Rect, faz um retângulo. Circle, um círculo. Elipse, uma elipse, que também pode ser um círculo. Esses comandos nós vimos aqui, assim, rapidinho, só para vocês brincarem agora. Agora você pega o seu P5.js aí, entra no site, entra no editor e brinca com esses comandos aí à vontade, faz vários desenhos aí para a gente exercitar isso. Depois nós vamos fazer coisas muito mais legais usando basicamente esses caras aí. Tá bom? Então, ó, o like, hein? O like, se inscreve, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Sininho e compartilha com os amigos. Um abraço e, ó, até o próximo vídeo.